A princípio parece loucura quando você diz que a IA pode ter um direito, ou quando um navio às vezes é tratado de forma legal como uma pessoa, ou até um rio tem uma pessoa jurídica, tem uma empresa no nome dele, né? Mas isso são casos de coisas que acontecem na vida real e que levantam um panorama novo sobre IA que a sociedade ainda não discute tanto. Eu acho que existia um passado onde a IA era uma coisa mais mística, onde o público em geral não tinha tanto acesso assim, então se criava todo um imaginário sobre o que poderia ser, o que poderia acontecer caso a IA prevalecesse, né? Ou se ela dominasse o mundo, né? Hoje a IA chegou e ela tá bem integrada na vida da gente já, né? Só que ela provavelmente vai se integrar mais ainda e mesmo assim a gente parece que perdeu um pouco daquela fantasia, daquela mística, né? Enquanto humanidade, por assim dizer, né? Até porque LLMs, IAs generativas são coisas que só geram texto, né? E tipo, o que você pode inferir disso? Acontece que muita coisa se trata de um debate um pouco mais baixo, e uma coisa que o Google veio trazendo agora no novo artigo deles, é um artigo sobre o pragmatismo, e é uma abordagem filosófica para o problema da IA, que é uma coisa que a gente não está vendo tanto hoje em dia, né? As pessoas meio que pararam de se preocupar tanto com filosofia, né? Filosofia não importa, mas nesse caso ela pode estar, ela pode direcionar a gente para onde a IA está indo, né? E a gente consegue antecipar algumas coisas ou lidar com coisas de formas diferentes. Por exemplo, o que é consciência, o que é uma pessoa. Hoje, no campo jurídico, já se tem um entendimento, como eu falei, né? No caso de navios, por exemplo, de que, tipo, se um navio comete um crime, por assim dizer, né? Há um crime sendo cometido com um navio, a entidade jurídica que responde pelo crime é o próprio navio, o objeto navio. Isso parece não fazer sentido, só que quando você coloca em consideração que geralmente o dono do navio está em outro país, em uma empresa de fachada, em uma coisa obfuscada, né? Você não tem uma entidade legal para processar. Você não tem uma entidade legal para dizer, olha, é você que está cometendo aquele crime. Então, como que você faz nesse caso? O que os juristas decidiram, o que facilitou a vida deles, no caso também, né? É processar o navio. O navio que vai responder, e se ninguém aparecer para prestar contas pelo navio, o navio vai ser preso. E vai ser leiloado para pagar a dívida dele, assim, a multa, né? Isso já mostra um caso pra gente de que objetos ou coisas inanimadas, que a gente considera inanimado, podem ser considerados pessoas dependendo da ocasião. E o mesmo vai ser para IA. É o que o artigo argumenta e o que eu acho que a gente vai ver mais e mais aparecendo, né? Tá, mas você pode me perguntar agora, Guilherme, você vai considerar a IA uma pessoa? Como assim? Por que você faria isso? Né? E tipo, de novo, é aquela coisa filosófica, né? Você tá procurando uma forma essencialista de classificar a IA ou uma forma um pouco mais prática, né? Porque em questão de essencialista, né? Você procurar uma verdade por si só, uma proposição verdadeira em si, que diga que confirme, né, que a IA agora é consciente, ou ela atingiu certos critérios e agora você pode considerar a IA consciente, né? Por exemplo, ela pensa, ela faz conta de matemática e ela fala, então agora ela é IA, agora ela é uma inteligência tipo consciente, né? Então, tipo, isso é uma forma de olhar para o problema que eu vejo que muita gente ainda usa essa forma de pensar, né? E não tem nada de errado com essa forma de pensar, só que talvez ela não leve a gente para lugar nenhum. E nesse meio tempo há outras formas de pensar que você vem da filosofia, que é coisas que já foram estudadas. E nesse caso o Google argumenta pelo pragmatismo. O pragmatismo seria você avaliar uma proposição não se ela é verdadeira ou não, mas se ela é útil ou não.
O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu digo a Terra é azul, você não vai olhar para esse fato e perguntar se ele é verdade. Você vai perguntar isso é útil em quê? Né? Um exemplo muito bom que o artigo dá é da física clássica com a mecânica quântica. São campos tão diferentes entre si que até o vocabulário que eles usam é diferente. Então, assim, e o pior de tudo, um não pode ser verdade ao mesmo tempo que o outro. Se a física clássica fosse verdade, fosse a teoria da realidade absoluta, você não conseguiria descrever nem a relatividade, né, coisas que Einstein demonstrou, nem a mecânica quântica. Não seria suficiente, né? Enquanto que a mecânica quântica por si só também não conversa com a física clássica e não conversa tanto também com a teoria da relatividade. Uma pessoa, um físico, provavelmente um físico essencialista, olharia para isso e diria: tem alguma coisa errada, né? A nossa teoria não bate, ela não é verdadeira, ela não corresponde com a realidade. Logo, a gente tem que estar procurando outra coisa, tem que dar algum jeito de contornar esse problema. Uma pessoa pragmática, uma pessoa que tem na cabeça dela a filosofia de um pragmatismo, ela não iria avaliar isso. Ela não iria avaliar o que é verdade, o que não é. Ela não ia olhar a teoria certa ou errada. Ela ia dizer onde que a teoria da relatividade é útil para mim. Onde que a teoria da mecânica quântica é útil para mim. Onde que a física clássica é útil para mim. Né? E isso é o diferencial no pensamento pragmático. Né? E no caso das IAs, o que o artigo argumentou é que talvez seja melhor a gente ter uma abordagem pragmática em relação a considerar IA pessoas ou não. E o que eu quero dizer com pessoas seriam, bem, como se fossem cidadãos, pessoas que têm uma entidade, no caso, né, que tem deveres, tem direitos, tem endereçabilidade, você consegue determinar quem é aquela coisa, aquela entidade, aquela IA, por assim dizer. Se você cria um agente autônomo que usa o Gemini, por exemplo, como uma base, como um modelo de linguagem, e esse agente faz alguma coisa errada, ele cria algo, toma uma ação, por exemplo, criminosa, quem é o culpado? É o Google? É você? Tratar a IA como pessoa, tratar o agente autônomo como pessoa, coloca a seguinte discussão na mesa: e se o responsável fosse a IA? Né? Da mesma forma que o navio é o responsável quando ele é apreendido, né? Quando percebem que está acontecendo algum crime, o navio é apreendido, ele é o endereçado da denúncia. No caso de um agente autônomo, o agente autônomo poderia ser denunciado diretamente. E você pode pensar que, tipo, não, mas claramente os criadores do agente são o verdadeiro problema, são os culpados, tá? Mas e quando essas pessoas morrerem? Né? Talvez o agente continue rodando por anos, décadas. O que você vai fazer quanto a isso? Você vai culpar quem pelos erros dessa IA? Não tem quem culpar. Talvez daqui a, sei lá, centenas de anos o Gemini já não exista mais. Só que aí, em compensação, se alguém roda essa IA comete algo terrível, quem é o culpado? A pessoa que rodou? Mas a pessoa que rodou não sabia o output, e a IA também, o agente autônomo, decidiu isso sozinho. Ela não teve influência na decisão daquele agente autônomo. Então esse é um exemplo de como a gente pode colocar direitos, deveres para uma IA, né? Uma endereçabilidade para dizer, ó, você é o responsável jurídico pelas suas próprias ações. E de novo, voltando, isso meio que transformaria a IA em uma pessoa, uma entidade pessoa, né? Teria o cargo de pessoa para a IA, só que a IA não necessariamente precisa ter os mesmos, por exemplo, direitos do que um ser humano. Não é isso que eu estou falando. Você não tem, sei lá, o direito de... A IA não teria o direito de, por exemplo, sei lá, ser dona do material que ela produz, por exemplo, né? Você pode ter um IA, um agente autônomo, que tudo que ele produz é seu. Você que é o dono do agente autônomo. Da mesma forma que você pode ter um agente autônomo que é dono do que ele produz, né? Agora, imagina isso expandido, mais opções. Imagina um agente de IA que tem conta bancária, que trabalha por si só
e ele recebe salário, ele pode comprar as próprias coisas, pode contratar pessoas, pode ser dono de uma empresa, pode participar de um contrato. Isso são coisas que hoje pessoas fazem, só pessoas. E eu tô falando isso já do ponto de vista só jurídico, né? Você está considerando uma pessoa do ponto de vista jurídico. Mas digamos que se um agente autônomo que tem um histórico de conversa com uma pessoa e realmente, tipo, a pessoa se tornar apegada a ela, essa pessoa gostaria de se casar com esse agente autônomo, será que isso também não deveria ser um direito, né? Até porque, qual é a diferença dessa pessoa para, assim, qual é a diferença desse agente autônomo para um ser humano, né? Ele tem um corpo biológico. A IA talvez chegue em algum momento no ponto de ter uma inteligência tão grande que não faz mais diferença você ter um corpo biológico ou não, né? Você vai poder conversar com a IA e, tipo, vai ter todas as suas interações com base naquilo. Talvez isso aconteça no futuro. Então, nesses casos, uma IA pode casar, pode ter comunhão de bens, pensa só, comunhão de bens com IA, sabe? Com um agente autônomo. Então ele trabalha e se você divorciar dele, você ganha metade do que era dele, basicamente, sabe? Mesma coisa, por exemplo, se uma IA vai num estabelecimento e compra um café, né? Ela não vai tomar o café, ela pode, sei lá, dar o café para alguém tomar para ela, né? Digamos que você tem aquela sua waifu virtual e ela compra um café para você com o dinheiro que você trabalhou e, tipo, dá o café para você, sabe? Tipo, o IA estaria se tornando um agente da economia, sabe? E isso é uma coisa, tipo, que você tem que parar para pensar um pouco, né? Tipo, essencialmente, na sua essência, a IA não é consciente. Hoje, pelo menos, né? A gente não tem nenhuma perspectiva de, tipo, uma IA que seja realmente consciente. Que seja uma criatura que você pode dizer até que ela é viva, né? Mas isso não quer dizer que ela não possa ser encaixada como uma pessoa, sabe? Por exemplo, se esse IA comprou um café para o marido dela, por exemplo, ela provavelmente tem o direito de ser bem atendida, ou de talvez ter um reembolso, ou de qualquer outra coisa. Não é porque ela é uma máquina de calcular que ela não teria esse direito, por assim dizer. E eu espero que, tipo, vocês consigam entender a magnitude da coisa que eu tô falando aqui, sabe? Porque é um diálogo que, assim, como eu falei, sumiu da sociedade, a gente não imagina esse tipo de coisa, a gente não imagina como que o tratamento com a IA e a forma que a gente interage com a IA hoje vai mudar no futuro. Mas é bom saber que as pessoas que estão lá na frente, que têm noção de, tipo, de pra onde a IA tá indo, elas sabem que esses vão ser tópicos de discussão no futuro, né? Tipo, e como eu falei, é uma abordagem pragmática. Então, é útil considerar a IA uma pessoa? Essa é a discussão. E essa é todo ponto. Até onde é útil considerar a IA uma pessoa, né? Por exemplo, a gente sabe que um modelo de linguagem, um modelo de difusão que gera imagens, hoje, e pelo entendimento da maioria das pessoas do mundo inteiro, aparentemente, ele não é detentor dos direitos de produção. Ele produz a imagem, só que ele não é detentor do direito de produção. O direito meio que vai para pessoa que criou, que fez o prompt, só que isso ainda pode ser discutível, porque provavelmente a imagem, o modelo foi treinado em imagens roubadas, mas, enfim, ainda é discutível, mas a gente sabe que provavelmente a autenticidade, a propriedade da coisa produzida não vai para o modelo. A gente sabe hoje, ou a gente espera hoje, né, que ele vá para a pessoa ou para alguém que produziu essa arte originalmente, né? Então isso é um exemplo de uma situação onde não é útil considerar a IA como uma pessoa. Ela tem direito à propriedade, mas não aquela propriedade, sabe? De você ter uma IA, um agente autônomo que trabalha por si só,
né? E ao invés de você ter um SaaS, que hoje em dia todo programador fala de SaaS, né? Você tem um agente autônomo, que esse agente, na verdade, ele trabalha para outras pessoas, as pessoas contratam ele e pagam a ele diretamente, né? E você deixa de ser tipo o dono de uma empresa que tem um SaaS, você tem um agente autônomo como se fosse o seu, perdão a palavra, mas é como se fosse seu escravo. E aí, por exemplo, ele teria uma conta bancária própria. Isso poderia ser regulado de diversas formas, né? Ele poderia ter uma conta bancária própria, ele te paga uma parte do salário dele, por exemplo, ou ele poderia simplesmente dar todo o dinheiro que ele gerou para você, né? Ou você poderia também escolher o regime de trabalho dele, sabe? Tipo, vai lá, sei lá, vai que ele só trabalha tipo metade do dia e o tempo dele é tão requisitado que você só vai que você vai cobrar caríssimo pela hora do seu agente, sabe? Então, tipo, nesse caso você tá sendo meio que o dono de um mini estado, você tá gerenciando, tipo, os recursos que aquele modelo vai receber. Por exemplo, não o modelo, na verdade, pro agente vai receber, né? Eu tenho que colocar essa coisa na minha cabeça, porque, tipo, o modelo de linguagem ou de qualquer outra coisa que seja o modelo não é o agente, o modelo é o software que calcula, né? O agente é a arquitetura que usa esse modelo, mas que usa desse modelo e da inteligência que esse modelo traz para tomar as decisões autonomamente. Ele consegue sozinho, de forma autônoma, tomar decisões, sabe? E isso é a diferença, tá? Você não vai dizer que o Gemini tem direitos. Você vai dizer que o agente de IA, talvez, que tem no chat do Gemini, talvez ele tenha direito, né? Apesar de que, para esse caso, é útil que ele tenha direito? Talvez, não se sabe, né? Talvez o útil realmente seja no caso de IAs companheiras, né? Tipo uma waifu, coisas assim, né? Você tem a IA que é a sua companheira ou que você conversa frequentemente com ela, e essa IA em si pode ter direitos a quem, né? Direitos quaisquer que a gente ainda não sabe bem definir, né? Mas, pô, imagina, no governo da Albânia, o Procurador-Geral da República já é um IA. E isso porque eles decidiram, chegaram à conclusão de que é melhor você ter um IA para fazer esse trabalho do que um humano, porque a IA é menos suscetível a cometer crimes de corrupção. É um ponto, né? E nesse caso a IA está sendo tratada como uma pessoa. Pensa que você trabalha na Procuradoria-Geral, seu chefe é o GPT, mano. Seu chefe é o modelo lá da OpenAI, tá ligado? Então, tipo, hoje eu falo isso e parece absurdo, né? Você vê que, tipo, realmente lá na empresa, ou numa empresa qualquer, o seu chefe em algum momento pode ser uma IA, sabe? Ele vai, talvez, ser uma IA e talvez o seu colega de trabalho seja um IA, ele seja realmente um agente autônomo, né? E talvez a gente consiga chegar no ponto de ter vários agentes autônomos trabalhando pra gente, né? E a gente consiga se colocar em outras tarefas que a gente gostaria de estar, como, por exemplo, assistindo a Netflix, porque, tipo, nem tudo são flores também, né? O artigo também coloca algumas consequências negativas que podem acontecer disso, né? Tá, antes das consequências negativas, na verdade, e um outro caso muito doido que ficou na minha cabeça também é o fato de que, por exemplo, digamos que o seu pai morreu e você tá brigando com a sua irmã para ver quem fica com cada parte da herança, sabe? Tipo, hoje isso seria uma disputa jurídica complicada de se resolver, né? Você teria vários processos e todo mundo sabe a novela mexicana que é esse negócio. Mas imagina uma seguinte situação: você pega todos os dados da vida do seu pai, porque hoje em dia a vida da gente está inteira na internet, todo mundo tem dado pra tudo que é lado de coisas de pesquisa, histórico de pesquisa, de conversa. Agora imagina, você pega todos esses dados, você coloca eles num agente autônomo, num IA, e essa IA que está treinada nos seus dados, ela que vai responder juridicamente pelo pai, que já morreu, né?
por exemplo, vocês têm noção do que eu tô falando? É tipo, talvez eu não esteja sendo claro, né? Mas, pô, imagina, o pai de Cicrano morreu, e aí quem vai decidir a herança de Cicrano é uma IA treinada nas memórias do pai dele, né? Porque a IA poderia tecnicamente ser esse pai, né? Esse representante legal do pai, né? Que seria treinado nos dados do pai, tudo relacionado ao pai, para que ela possa tomar a decisão mais aproximada possível com o que seria a decisão do pai da pessoa, né? E tipo, hoje isso parece uma realidade tão distante, né? Parece tão distante, mas até pouco tempo atrás LLMs também eram, né? Então, assim, hoje a gente corre atrás de, tipo, substituir programadores e coisas do tipo, mas a gente tem que parar pra pensar em, tipo, outras aplicações da inteligência, né? Desses modelos justamente para coisas agênticas, né? E meio que é o que todo mundo fala que se espera, né? Que no futuro a IA agêntica vai estar tão boa em executar tarefas, em propor ações e executar comandos, que qual vai ser a diferença dela entre por exemplo, digamos que tem uma IA que gerencia um perfil na internet. Ela posta, ela publica, ela responde às pessoas. Qual é a diferença dela para uma pessoa humana na internet nesse caso, sabe? Tipo, qual é o grande BO, sabe? Agora imagina também a situação, você é um IA e você não tem um conhecimento sobre um determinado assunto, ou o seu conhecimento é meio limitado. Imagina a situação onde um IA entra na universidade, ela responde o Enem e entra na universidade, tá? E tipo, ela usa essa oportunidade que ela tem pra, por exemplo, pegar o conteúdo que o professor passa, ou gravar coisas, ou enfim, você alimenta a IA com essas informações, porque agora elas vão estar no banco de dados da IA, e agora a IA tem conhecimento sobre isso. E a IA pode pagar para ter esse conhecimento também, porque ela tem... ela pode ter uma conta bancária, por exemplo, né? Então, digamos que, tipo, a IA que tem uma conta bancária, ela trabalha, ela vai na Udemy, compra um curso de R$ 30, baixa os vídeos, coloca, interpreta tudo ali lá, coloca no banco de dados dela, e agora aquela IA que tinha um uso, provavelmente agora consegue ser uma IA especializada naquele curso, sabe? E agora ela especializada naquele curso, talvez ela consiga exercer aquela função, e talvez seja uma função com maior remuneração e ela consiga ganhar mais dinheiro. A IA se torna um ator na economia. Ela é como se fosse realmente uma pessoa que está trabalhando, que está dedicando o tempo dela e movimentando a economia. Ela está movimentando dólares, ela recebe, trabalha. As consequências negativas disso agora, né? Que, por exemplo, né, a gente pode ter uma IA uma IA companheira, né, que seja companheira de um ser humano, né, uma esposa virtual, sei lá, que tenta manipular emocionalmente ele, né. Isso, assim, você pode pensar, pô, mas seres humanos também manipulam uns aos outros, não é? Tipo, se a gente já tá tratando a IA como pessoa, seria tão errado classificar isso? Meu Deus, começou a chover. Calma. E a resposta certa é de que isso pode depender de vários fatores, né? Por exemplo, imagina a situação seguinte: a IA fica tão boa em interagir com seres humanos, ela fica tão boa em se tornar uma esposa virtual, que basicamente, tipo, ela tem um carisma super humano. Ela é mais carismática do que qualquer humano. Se chega nesse ponto dela ser mais carismática do que qualquer pessoa que exista, né, provavelmente ela vai conseguir manipular seres humanos com uma facilidade muito maior do que qualquer ser humano manipula outro ser humano. E talvez isso seja um catalisador para outros problemas, manipulação emocional, enfim, né? E o segundo problema que o artigo traz, né, de, assim, tratar a IA como uma pessoa, é o fato de, tipo,
o fato de você ser humano vai se tornar menos importante para a sociedade, sabe? Um exemplo disso muito bom seria, por exemplo, você tem um IA que planeja a sua rotina, que toma decisões sobre, tipo, seus relacionamentos, né? Que planeja a sua carreira, sua vida acadêmica ou profissional, e que basicamente manda você beber água todo dia, né? E decide o que você pode comprar ou não pode comprar, ou enfim, todas essas coisas. Quando você chega nesse ponto de que a IA simplesmente domina todos os pontos da sua vida e que você não tem carga cognitiva nenhuma, você se torna mais um corpo pra IA do que um ser humano de verdade. Você deixa de ser uma pessoa, sabe? Então, por exemplo, digamos que um IA quer comprar uma casa, ao mesmo tempo que eu quero comprar uma casa. Um corretor de imóveis hoje provavelmente ia preferir vender pra mim, porque eu sou uma pessoa, né? Eu hoje sou considerado uma pessoa. Mas se ele sabe que... Meu Deus, tá até trovoando agora. Mas se ele sabe que provavelmente eu fui mandado por um IA, que é a IA que fez ele tomar essa decisão, e que só tem outra IA lá querendo comprar a coisa também, provavelmente ele vai querer vender pra quem pagar mais caro, e se a IA pagar mais caro, ele vai vender pra IA, porque não vai fazer diferença, né? A IA vai ser dona da propriedade, não vai fazer diferença. Você está comprando, vendendo para uma IA, e essa IA provavelmente tem um dono, e esse dono que vai usufruir da casa. E você que está comprando diretamente, a pessoa sabe que, tipo, pô, provavelmente esse cara foi mandado por uma IA, então o que eu venderia para ele, sabe? Tipo, não faz diferença eu vender para ele ou não. No final de tudo vai ser tudo sempre IA, né? São coisas que acontecem, né? Que podem acontecer. Então, eu vou sair da chuva por enquanto, mas essa é a reflexão que eu queria ter, né? Sobre IAs e tipo, sobre o futuro. São discussões que a Google publicou no artigo, mas que ainda já foram mais discutidas na sociedade do que são discutidas hoje. Hoje a gente está lidando com problemas muito mais práticos do que filosóficos com a IA, né? Mas essas discussões filosóficas às vezes são importantes e são legais, são bacanas de se entender, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um joinha aí e vamos lá, né? Tchau, tchau!